Uma tecla que a gente vem batendo há pelo menos 2 semanas, desde o dia 25 de janeiro, o dia em que a barragem da Casan estourou, destruindo casas e prejudicando milhares de famílias na Lagoa da Conceição. Por isso eu vou conversar agora com o nosso repórter Cleiton Ramos, que está no centro de Florianópolis, em um outro ponto da capital catarinense. O Cleiton Ramos acompanha neste momento a reunião que acontece entre os moradores da Lagoa, os afetados, e a Casan, a empresa responsável pela Lagoa. Bom, eu também preciso dizer para os senhores que estão nos acompanhando que o Cleiton vai trazer em instantes uma reportagem especial mostrando os moradores avisando a Casan. Tudo isso vai servir como prova, vai ser anexado agora no processo e pode mudar sim o curso desta investigação. Antes da reportagem especial, o Cleiton traz para a gente as últimas informações desta reunião. A reunião já chegou ao fim, algo foi decidido, os moradores saíram daí com alguma esperança, hein, Cleiton? Olha, Fernando, antes de responder a sua pergunta, que é muito oportuna, só vamos mostrar a situação como é que está aqui em frente à Câmara Municipal, onde os moradores que não puderam entrar nessa reunião, com alguns vereadores aqui de Florianópolis, com o presidente da casa, Roberto Catume, lideranças também da Casan, a gente tem de quem é a culpa, né? E quem pisa ou quem não pisou na lama não pode decidir. É a faixa enorme que está aqui em frente à Câmara Municipal. Outra faixa lá que o Dinei vai mostrar. A culpa é de quem? Ponto de interrogação. Viva a Lagoa Viva! E por aí vai, né? Essa manifestação pacífica de moradores. A gente está vendo ali alguns moradores, principalmente da Servidão Manuel Luiz Duarte, a respeito desse assunto. Agora a reunião acabou, viu, Fernando, nesse exato momento. Acabou de chegar aqui a Amanda Nicolete, que estava lá dentro. 2 moradores estiveram lá dentro, foi o acordo que foi feito. E o que ficou decidido, Amanda? Todo mundo quer saber. Bom dia. Bom dia. Ficou decidido que a gente conseguiu abrir finalmente uma mesa de negociação com a Casan. Amanhã, no dia de amanhã, a gente tem mais uma reunião firmada com a Casan, com a presença de vereadores também, para que finalmente a gente consiga conversar sobre essas demandas emergenciais colocadas por nós. Amanhã, 2 horas da tarde na Casan. Amanhã, 2 horas da tarde na Casan, exatamente. As reivindicações que foram apresentadas aqui na reunião. As reivindicações têm a ver com a volta da dignidade das nossas famílias. Principalmente que essas pessoas consigam voltar a ter sua forma de sustento. Muitos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos que se criaram com a gente, perderam a sua forma de sustento, a sua forma de ganhar a vida. E essa é a primeira questão e a mais importante que a gente traz. Além disso, que esse edital seja completamente revisto. E esse foi um compromisso firmado pela Casan, que a gente possa revisar esse edital, retirar os termos de quitação, para que a gente consiga sim ter um auxílio emergencial para as famílias, mas que a gente não use o nosso patrimônio como esse auxílio emergencial. A Casan também usou da palavra na reunião de hoje? Usou da palavra e se comprometeu com todas essas questões que eu levantei para vocês agora. Quando você saiu aqui da Câmara, quando você avistou aquele grupo de moradores, eu vi você fazer um sinal de positivo, comemorando, né? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Hoje eu acho que foi um dia bastante importante e a gente conseguiu avançar muito mais do que a gente imaginava, inclusive. Que bom. Bom dia para você, que bom que tudo está terminando bem, se encaminhando para isso. Que bom, graças a Deus. Legal. Amanda Nicolete estava lá dentro participando dessa reunião. Agora, Fernando, preparamos uma matéria especial. Eu tive lá no primeiro dia com o Ramon, finalizei a matéria com o cinegrafista Dinei Pacheco. A gente fez um dossiê com gravações exclusivas, depoimentos inéditos dessa tragédia que aconteceu no dia 25 de janeiro, completando hoje 2 semanas. Acompanhe agora. Uma correnteza que se transformou em uma enorme tragédia. A tragédia com a estação de tratamento da Casan aconteceu no dia 25 de janeiro. Hoje os moradores tentam reconstruir ou recuperar aquilo que foi destruído. Um sentimento de perda, de fragilidade e revolta. A água baixou, foi embora, mas as polêmicas ainda persistem. E elas surgiram antes mesmo do dia da tragédia. Um morador entrou em contato com a Casan no dia 21 de janeiro, 4 dias antes do acontecimento que deixou muita gente prejudicada.
Em uma conversa no WhatsApp, o morador diz: "Parabéns pela incompetência", e também encaminha um vídeo com o prenúncio do que poderia acontecer. As conversas seguem. "Este faz 2 dias, terei que gravar outro. Está complicado de ir até lá. Parece uma cachoeira." A funcionária da Casan responde: "Sabe me dizer se está chegando perto das casas?" "Sim, está próximo." "Obrigada por avisar, vou passar a tarde aí." "Obrigado pela atenção." Quinta-feira, você e o rapaz vieram aqui na Servidão Manuel Luiz Duarte ver o vazamento do reservatório do esgoto. A água está vazando mais forte. "Bom dia, você tem algum vídeo para me enviar, por favor?" O resultado disso tudo foi comprovado dias depois. Bruno nasceu e vive na Lagoa. O sentimento é de tristeza e revolta com a tragédia. Não faltaram avisos, Tanto do ponto de vista de engenharia, era possível perceber ali, pelo que a comunidade de engenheiros que está assessorando aqui comenta, a água vertendo por cima da barragem, né? Um diferencial de potencial muito grande, uma altura muito grande entre o nível em que a lagoa se encontrava, né? Junto com outros moradores e especialistas em meio ambiente, ele elaborou um dossiê sobre o caso. Nele, entre os argumentos, a comunidade alega que a Casan, sem licença, criou a lei. Lagoa de Evapo e Filtração. Não, a Casan sempre operou aquela estrutura com licença, sempre a partir de técnicas que são admitidas pela área de engenharia. Que em 2000 a comunidade pediu a desativação da lagoa pela contaminação ao lençol freático. Uma discussão bastante técnica, sofisticada, de utilização do método de lagoa de filtração, que no entender dos técnicos da Casan é adequado. Para deixar mais prático, Bruno fez uma simulação do que aconteceu com o passar do tempo nessa estação de tratamento da Casan. A gente vê claramente que só existia essa Lagoa 1, esse corpo 1 aqui, né? E mais ao norte aqui, havia aqui talvez um pouquinho de água, mas não se caracterizava como uma lagoa como a gente via até semana passada. Maio de 2010. Em maio de 2010 a coisa começa a mudar e tomar uma cara diferente, aparentemente, né? Em novembro de 2017 fica muito claro que até esse lado aqui já cresceu bastante. Bem aqui, no centro da imagem, ela rompeu. Veio uma parte no sentido sudoeste, bateu nessa lagoazinha e correu em direção à rua Manuel Luiz Duarte e fez aquela enxurrada aqui. Nós conversamos via WhatsApp com Danir. Ele foi operador e técnico sanitarista da Casan. Ele afirma que tudo o que aconteceu foi uma tragédia anunciada. Essa lagoa ela já vinha apresentando problemas, porque aquele terreno onde estourou a lagoa, ele já vinha minando água direto. Existia um medo de um dia isso estourar. Por quê? Porque a areia é móvel, não adianta, ela vai vertendo, vai saindo e vai indo. Inclusive na minha parte ali eu fiz uma contenção de sacos de areia embaixo no pé, porque eu tinha medo dessas dunas estourarem. Mas nunca tomaram uma providência, entendeu? Isso poderia ter sido resolvido se tivessem feito emissários para jogar diretamente no mar. Estamos eminentes de estourar uma outra lagoa, muito maior do que essa daí. Conversamos nessa manhã com Bruno Bonemer, procurador-chefe da Casan. Ele tomou conhecimento dessas conversas e disse que tudo está sendo analisado. O que se tem dentre as hipóteses que estão sendo aventadas é que não exatamente haveria uma ligação entre os relatos de alagamento que vieram dos moradores com o deslizamento ocorrido no domingo. No dia da tragédia, a reportagem da SBT Meio-Dia recebeu a informação que a Floran, Fundação Municipal do Meio Ambiente, iria aplicar uma multa à Casan pelo desastre ambiental ocorrido na Lagoa da Conceição, o que de fato acabou acontecendo. A companhia terá que pagar uma multa de 15 milhões de reais. O prazo que eles teriam para pagar antecipado com desconto já se encerrou. E o prazo para a Casan apresentar o recurso, suas alegações, se encerra no dia 15 de fevereiro. A multa da Floran, nós recebemos ela com naturalidade, assim como todas as intimações, recomendações que vêm dos órgãos de controle, especificamente com relação a ela, será devidamente contestada administrativamente pelos meios
que estão previstos na legislação. Com a tragédia, um dos principais cartões postais da cidade foi afetado. Estamos falando da Lagoa da Conceição, principalmente com a água que veio dessa estação de tratamento no dia dessa tragédia. A gente vai fazer uma comparação para saber como é que está a qualidade da água. Claro que o IMA já fez testes, outras entidades também. A gente vai fazer agora na prática. A gente tem em mãos uma garrafa de água potável e uma garrafa vazia. Eu vou encher para ver como é que está a situação. É claro que já existia uma diferença antes mesmo da tragédia, mas depois do acontecimento ficou ainda pior. É muito cedo, repito, para afirmar que houve qualquer tipo de crime ou conduta que possa ser associada ao fato criminoso. A comunidade afetada na Servidão Manuel Luiz Duarte promoveu vários encontros para discutir o assunto. Em algumas reuniões, a Casan compareceu. Em outras, a companhia saiu mais cedo dos encontros. Na semana passada, o Ministério Público Federal exigiu medidas eficazes por parte da Casan. 3 dias após o rompimento na estação de tratamento, a Casan fez um adiantamento emergencial de até R$10 mil para os atingidos. Um recurso que foi negado por muitas famílias. E os moradores não estão aceitando porque o edital é injusto. O edital ele tem uma série de problemas, a participação dos atingidos que não existe, o ônus da prova dos seus bens está colocado aos atingidos, não à causadora do dano, notas fiscais que eles exigem, também tem o problema que não existe assessoria técnica independente aos atingidos, ou seja, a Casan vai colocar todos os seus funcionários, engenheiros, agrônomos, geólogos aqui para levantar os danos, enquanto os atingidos... Sobre isso, a Casan diz que a ajuda não tem nada a ver com o ressarcimento que vai acontecer lá na frente. Isso não afeta ou tolhe quaisquer direitos das pessoas que aderiram ao edital, mesmo porque o edital foi lançado exatamente para dar publicidade a essas pessoas de que a Casan vai fazer o pagamento integral dos danos sofridos por essas pessoas. Essa é a primeira casa na Servidão Manuel Luiz Duarte, na Lagoa da Conceição, e, consequentemente, foi a primeira casa a receber aquela quantidade imensa de água da estação de tratamento da Casan, que acabou se rompendo. Não sobrou quase nada da casa, não tem chão, os móveis completamente perdidos, e os moradores dessa casa só conseguiram se salvar por causa dessa árvore. Rodrigo e a sua esposa foram salvos por essa árvore e ficaram ali até o resgate do Corpo de Bombeiros. Tudo que é foto, que é coisa dela, eu perdi, não tem mais nada, nenhuma lembrança, nada. Foi tudo pro esgoto. Na hora eu quase morri, cara, tava ali do lado com a minha esposa ali, fiquei preso nas madeiras, se não fosse eu conseguir me soltar, e não ia estar mais aqui, nem ela, porque eu ainda só acabei salvando ela. E aí tu nadou até a árvore, ele conseguiu chegar até a árvore, e ficou ali na árvore. Sim, foi. Sorte que tinha essa árvore, porque senão... Para Paulo Horta, que é professor e biólogo da Universidade Federal de Santa Catarina, o problema é de todos nós. A partir de agora, a sociedade, a prefeitura, a Casan, o IMA, a Floran, a nossa universidade, todos devem se dar as mãos e convergir para um processo de discussão muito profunda de qual modelo de saneamento que essa cidade precisa, que essa cidade merece. Produtos e serviços que sejam de fato incorporados pela sociedade catarinense, pela sociedade de Florianópolis. Meio-dia 42, eu não vou ficar aqui criticando, jogando palavras ao vento, porque a reportagem do Cleiton Ramos ela já disse tudo. Os moradores entenderam que havia o problema, preocupados acionaram a Casan. A Floran já disse aqui que em dezembro também impediu que a Casan reparasse alguns pontos da lagoa. Todos preocupados com o estouro da barragem. O que aconteceu? Por sorte, nada mais grave aconteceu, não tivemos mortos. Pelo tamanho do prejuízo, por sorte isso não aconteceu. Fato, o problema está aí e no mínimo todas essas informações que o Cleiton trouxe para a gente agora devem ser utilizadas para dizer o seguinte: sim, existe uma responsabilidade da Casan neste problema. E agora não é criticar, é que no mínimo a atenção seja dada de forma digna
para esta população. E que bom que teve um avanço na Câmara de Vereadores, a gente fica feliz com isso, parabéns, Cazan. Agora é o mínimo a atenção e respeito, o mínimo.